Aleluia, amém. Irmãos, eu escolhi um título, como a gente tem feito, e eu coloquei como título assim: o tempo chegou. Não se assuste, tá? Não tô fazendo premeditações aqui, mas esse foi o tema que eu escolhi. E veio de uma palavra que estava preparando, mas ouvindo o Sérgio trouxe com muita graça para nós, aí falando da questão do tempo, fazendo questionamentos, o que faríamos se soubéssemos quanto tempo teríamos. O Davi trouxe algo, comentando também no último culto, sobre como a mãe dele comentou que o tempo tinha passado rápido. Eu creio que tocou em nós também, e eu estou seguindo nessa direção, aí examinando o texto, olhando com esse viés do tempo. Eu queria te convidar para tu abrir comigo em Josué, capítulo 1, para nós examinarmos o texto olhando para o tempo, na verdade, com o viés de olhar as urgências que às vezes o Senhor nos pede. Livro de Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11. Eu passo a ler, diz assim: Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-la tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuirdes. Até aqui, irmãos. Eu creio, irmãos, que há tempos que Deus pede urgência. Às vezes Ele manda esperar, e às vezes Ele pede urgência. E o que eu tenho sentido, que tem vindo para nós, é um tempo de urgência. É um tempo que Deus está dizendo: olha, há algo para ser feito nesse momento, nesse tempo, agora para ser feito. E por isso eu acho tão interessante que as coisas não estavam bem. Moisés estava morto, o Jordão estava cheio, e Deus disse para Josué: é agora, dispõe-te agora, tu e todo esse povo, quase 4 milhões de pessoas, passa esse Jordão agora. E nós sabemos então que Josué obedece, não olhando as dificuldades, e imediatamente ele dá ordem para o povo para 3 dias reunir 4 milhões de pessoas, em torno de 4 milhões de pessoas, para passar o Jordão.
Irmãos, vamos olhar um pouquinho o contexto, só para olhar um pouquinho para trás para Moisés, né, que antecedeu Josué. Primeiro, Moisés cumpriu sua missão. Ele, vamos dizer assim, ele deixou um discípulo preparado para continuar. Eu acho que fica também já um primeiro questionamento para nós: quem nós estamos preparando, né? Ou como estamos preparando, como é que está esse preparo? Mas com certeza é do coração de Deus nós prepararmos pessoas, treinarmos pessoas, cooperarmos para que eles façam o que nós também fizemos e possam fazer até melhor, com mais graça de Deus. Então, esse talvez é o primeiro ponto para nós: quem estamos preparando? Talvez uns aqui já estão com mais idade, outros estão com menos, mas somos chamados a fazer discípulos e preparar. Outra coisa, ele cumpriu a missão. A missão de Moisés era tirar o povo do Egito. Ele entregou os estatutos, entregou as leis, o que ele tinha recebido de Deus, ele entregou para Josué. E entregou para Josué com autoridade, diante de todo o pessoal. Ele entregou. Ficou claro para todos que o seu discípulo Josué ia liderar o povo, ia fazer aquilo que ele tinha começado a fazer. Abençoou as tribos. E diz ali que Deus lhe mostrou a terra. Ele pode vê-la com os próprios olhos. Na verdade, irmãos, essa terra é a mesma que em Gênesis 13, Abraão tinha visto a terra. E esse vê-la com os próprios olhos em hebraico significava entrega da terra. Quando alguém olhava a terra, ia comprar uma propriedade e enxergava a terra, ele na verdade estava recebendo ela. Ele enxergou essa terra aqui. Então Deus, na verdade, estava entregando. A gente sabe que ele não entrou lá, mas houve uma entrega. Moisés entendia que estava sendo feita essa entrega diante de Deus da terra. Essa terra está enxergando assim, essa é a terra. Então ele, antes de morrer, ele pôde receber essa terra olhando ela, né? E o cara simplesmente morreu com 120 anos, dentro daquilo que lá em Gênesis também estava dito mais ou menos, que era o tempo que Deus estaria dando para o homem a partir dali. E é interessante, diz que os olhos deles estavam bem, tanto é que ele enxergou a terra, não tinha problema, e diz que não lhe faltava o vigor, nem lhe abateu o vigor. No versículo 34, Deuteronômio 5, os olhos, ele estava com 120 anos, enxergando bem, e estava com vigor físico. Então, quer dizer, Moisés não morreu de doença. Eu creio, e não está na palavra, esse é o pensamento meu, que simplesmente Deus diz assim: Moisés, está na hora de ir para casa, cara. Meu amigão aí que andou comigo, fez tudo que fez, agora chegou a hora. É assim que eu entendo que o Moisés estava partindo, Josué estava pronto. E, irmãos, é muito importante a gente ver como estava Josué. Tu pode virar uma folhinha para trás para nós ler um versículo aí, deixou aberto ali, no Deuteronômio 34:9, olha como estava esse homem para dirigir o povo. 34:9 diz assim: Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos, e assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Cheio do espírito de sabedoria. Irmãos, é tudo o que cada um de nós precisa para andarmos na presença de Deus, fazermos, cooperarmos com a obra de Deus. Cheio do Espírito de Deus, de sabedoria, que está falando aqui. Então, essa foi a situação, como Josué começou a coordenar o povo, a conduzir o povo. E Josué, nós sabemos, esse dia ainda conversamos ali com o Josué mesmo, né? Que ele... Javé é a salvação, é o nome de Josué. É um equivalente hebraico do grego Jesus, a palavra Josué. E assim como Josué ele levou o povo a passar, a chegar à terra prometida, nós vemos, através de Cristo, nós chegamos à vida eterna. Então é uma coligação que existe. Mas chegou a hora, irmãos, então do discípulo liderar. E Deus dá uma ordem: cara, dispõe-te agora, passa o Jordão, tu e todo esse povo. Antes a palavra pode ver que para Moisés e para Abraão era a terra que eu darei.
A terra que eu darei. Agora diz a terra que eu dou. Quer dizer, agora. Não é daqui um mês, não é daqui um ano. Agora, dispõe de agora, passa o Jordão. Mudou o verbo. Irmãos, há desafios para serem vencidos na vida. Sempre vai haver. Para todos nós. Os que são filhos de Deus e os que não são também. Mas há desafio para todos nós. E alguns nós podemos levando na força do braço. E levando, e funciona também. As coisas se conseguem ultrapassar assim. Mas o problema é que se torna cansativo, se torna pesado, se torna difícil. E nós precisamos, acho que mais do que nunca, irmãos, aprender cada vez mais, tirar os olhos das dificuldades e nós colocar nossos olhos em Deus. Amém? Tirar os olhos, porque a dificuldade ela vem antes, ela, como diz outros, salta aos olhos. Os problemas eles saltam aos olhos. As soluções são escondidas. As soluções tem que procurar elas, tem que cavocar muitas vezes. Mas eu creio que nós somos chamados a isso, a tirar os olhos da dificuldade e colocar em Deus. Tudo era com Moisés antes. Era Moisés que falava com Deus, era Moisés que encarava o povo quando o povo se rebelava, tudo era Moisés. Josué estava ali perto, junto. A crise está aí, irmãos. Graças a Deus, ao meu ver, está passando, né? Os empregos voltaram, mas ela bateu forte. A crise bateu forte. O coronavírus é uma realidade, está aí. Atingiu todos os setores, né? Atingiu as famílias, atingiu o cuidado dos mais velhos, principalmente. Atingiu o trabalho onde faltou, onde teve que fazer muito remendo, mas também, de alguma maneira, atingiu a igreja. Olha, eu creio que na minha época, pelo menos, nunca vi, eu vi assim de fontes seguras, são milhares de igrejas, de congregações que fecharam de março até agora. Por causa, principalmente, de não pagar aluguel. Aí tu diz, Pedro, nós sabemos a vida toda que igreja não é isso aqui, não é esse tempo. É verdade, igreja somos nós, corpo de Cristo. Mas esses lugares, eles servem para a unidade da igreja. Eles servem para que os feridos cheguem, eles servem para que os sarados cresçam mais ainda, vamos dizer assim. Então, irmãos, é uma realidade. Ela chegou e sabe, de alguma maneira, eu creio que o inimigo atingiu alvos nesse sentido. Né? Então, a gente vejo homens de Deus relatando, pesquisas relatando, centenas e milhares, né, que a gente vê no Brasil, não sei mundo afora, que fecharam nesse período. Mas, irmãos, Deus mandou passar o rio. Sem barco, na maior cheia ali, Moisés morto. Irmão, Moisés estava morto, mas Deus continuava reinando. Existe uma crise, irmão, existe um coronavírus, é verdade, mas Deus continua reinando. Amém? Deus continua reinando. Então, qual é o nosso papel, olhando como igreja? É crer em Deus e ver o milagre de Deus. Ver nossas famílias sendo supridas, sendo sustentadas. Ver novos chegando na igreja, chegando nas casas. E amém, tem ocorrido. Né? Nós temos visto nesses dias que tem ocorrido também. Glória a Deus. As dificuldades, irmãos, que se apresentam para nós, elas nunca vão limitar a ação de Deus. Pode crer nisso. As dificuldades que se levantam na nossa vida, elas jamais vão limitar a ação de Deus. Pelo contrário, eu creio que é nessa hora que a gente aprende a depender mais de Deus. Saber que não vai na nossa capacidade, na nossa habilidade, nos nossos talentos, mas que nós dependemos de uma ação sobrenatural de Deus na nossa vida. Então, por isso, nós não podemos tirar os olhos de Deus, e sim colocar nossos olhos de Deus, que Ele continua reinando soberanamente. Ele reinou na Segunda Guerra Mundial, na Primeira, Ele está reinando agora nesse vírus, e quantos mais vier, Deus continua reinando. Amém? Deus continua reinando.
Então eu creio, irmãos, que é tempo de avançar, sabe, de construir, de dar continuidade para outras gerações. Fazer discípulos, sim. Construir materialmente também, sim. Sabe, eu vejo os irmãos aqui, as irmãs plantando árvore aí. Importa-se, alguns de nós não vão sentar na sombra dessas árvores. Alguém vai sentar, amém? Alguém vai sentar. E é isso que não se pode perder. É isso que eu creio que nós precisamos avançar. Sonhar o sonho que Deus tem para nós como igreja, para nós como famílias. Eu sou sincero, eu sonho e creio nisso, irmãos. Num lugar mais amplo para nós aqui, sabe? Num lugar que dê para trabalhar com os jovens, com as crianças. Eu oro e creio plenamente nisso. Amém? Você crê, se junta comigo aí. Eu creio que Deus tem isso para nós, tenho plena convicção disso. Talvez você está pensando, mas cara, ainda vai me falar agora em construir, em crise, com tudo que está passando aí? Não, dinheiro não é problema para Deus. O que precisamos é estar na presença dEle, sabe? A direção dEle. É Ele que provê, Ele é o dono de todas as coisas. Ele que pode todas as coisas. Talvez a gente diz assim, mas evangelizar agora, no meio da pandemia, é problema até para vir para o culto, né? Às vezes tem pouca até carona para vir, tem uma série de dificuldades, e elas podem ser apontadas, são reais. Mas, irmão, é possível sim. Tem tantas pessoas que de repente estão esperando uma ligaçãozinha, sabe? Um carinho, mesmo à distância. Irmãos, nós temos que olhar para trás, olhando para esse texto, nós sabemos, toda aquela geração incrédula morreu no deserto. Não precisava ter morrido. Eles podiam ter comido o melhor da terra, porque não creram. Diante das dificuldades, eles se renderam às dificuldades e reclamaram de Deus. E isso precisa ser, eu creio. Nós precisamos olhar para trás e para a gente não ter atitudes semelhantes. Eles estavam na presença do Deus suprindo tudo, e mesmo assim, eles começaram só a reclamar. Por isso eu gosto da palavra de 2 Timóteo 4:2, que ela diz ali, prega a palavra, insiste, quer seja oportuno ou não, a tempo ou fora de tempo, aconselha, repreende, encoraja com toda a paciência e sã doutrina. Encoraja. Talvez cada um de nós conhece pessoas que estão precisando de um encorajamento. Não uma palavra qualquer, mas uma palavra de Deus mesmo para eles. Uma palavra que estamos juntos, uma palavra que tem alguém que ama, que se preocupa, que cuida. E esse é o tempo, irmãos. É o tempo de falar do Evangelho. Eu sei que muitos de nós conversamos e dizem, será que o povo vai estar mais sensível após a crise, entre a crise? Não. Vão ter um desejo maior de conhecer o Senhor. Então, eu creio que esse é o tempo oportuno de falarmos. O Salmo 49 diz assim, as multidões anunciei os teus atos de justiça. Olha, diz, os meus lábios não se puderam conter, como tu mesmo sabes, ó Eterno. E eu creio, isso quando estava olhando, foi a minha oração, assim, de que essas coisas realmente venham a acontecer com nós. Sabe, de haver uma alegria, um despertar, um desejo de nós proclamarmos o Evangelho. Não da maneira que o Pedro quer, da maneira que Deus quer, da maneira que o Espírito Santo que habita em ti, que a vida de Cristo vai te conduzir se você botar o pé na água. Problemas, irmãos, para Josué, problemas, dá para ver o Jordão transbordando, Moisés morto, sem barco. Como falei, a igreja também. Mudamos, estamos em Quilombo, vai lá no centro, de repente o pessoal não ia, e aqui, irmãos, não foi problema para Josué atravessar o mar. Quando Deus está direcionando, não é problema o Quilombo, pelo contrário.
Quem vir vai ver que é maravilhoso, que vale a pena, que vai ser um bom lugar para estar. Mas eu pergunto, que nem o atravessar o Jordão, era um projeto de Deus ou era de Moisés e Josué? Quem é que tinha dito que ia voltar para a terra prometida? Foi Deus, não foi? Então, era um projeto de Deus? Eu lembro que a gente precisa observar essas coisas. Eu lembro do Novo Testamento, do parecer de Gamaliel. Acho interessante sempre essa palavra. Porque eles estavam lá, vamos matar os discípulos, vamos fazer isso, aquilo. Daí o cara avaliou assim, olha, já aconteceu muita coisa nesses tempos que nós sabemos. Deixa quieto, larga de mão desses caras. Se é de Deus, vocês vão estar lutando contra Deus, não adianta nada. Se é dos homens, não vai dar nada. Eu lembro que em 2000, irmãos, quando a gente começou a se reunir, essa palavra foi dita para nós, assim, olha, alguém deu essa palavra. E eu diria, quantos Deus, por sua misericórdia, salvou nesse tempo, através da comunhão do corpo? E quantos há de salvar? Amém? Então, irmãos, é isso. Nosso projeto não é nosso, o projeto é de Deus. Os projetos, para dar certo, eles só dão certo, sabe? Nós só cooperamos com os projetos. Nós só cooperamos com os projetos. Eu creio de todo o coração que esse é o nosso tempo aqui. A igreja de Quilombo é o projeto de Deus para esse tempo. Amém? Eu creio nisso, não tenho dúvida disso. O Jordão, ele era nesse lugar que eles estavam acampados, era uma várzea. E na primavera era o tempo de cheia, é o tempo que chovia lá. E também era o tempo que começava a esquentar e derretia as neves das colinas do Líbano. Então o rio, que era um rio normal, vamos dizer, ele chegava, segundo os historiadores, a 1.600 metros de largura, na época. Um rio normal, creio que aí de 50, 60 metros, ele ia para uma, porque diz que ele estava transbordando, 1.600 metros. Eu creio, não há dúvida, Deus também queria dar um recado, tanto para o povo dizer, eu abri o mar, eu abro o rio, e já para os caras do outro lado ficar tremendo a perna. Entende? Para ele saber quem estava passando o rio. A menina dos olhos de Deus estava passando o rio, e os caras não iam poder tocar, sabe? E aí Josué no meio disso, o rio para passar, vamos esperar baixar. Presta atenção nisso, irmão. Tem coisas, e é esse o objetivo que Deus tem me dado essa palavra. Tem coisas que adiar não resolve nada. Se Deus mandou, a gente só precisa obedecer. Havia uma ordem de Deus. E é interessante que ele dizia, passa tu e todo esse povo. Imagina quantas crianças tinha ali. Os velhos tinham morrido, basicamente todos, porque aquela geração tinha morrido, mas era uma geração muito nova. Tinha 600 jovens já para ir à guerra, e muita criança e mulheres. Animais. Mas ele disse, passa tu e todo esse povo. Então, a verdade é assim, quando Deus diz. Não existe nós querer fazermos uma lógica daquilo que Deus diz. Eu lembro também, olhando para o Novo Testamento, para mim me marca demais, não sai nunca da minha mente esse texto, do Jairo, cara da sinagoga que foi pedir para Jesus que a filha dele estava doente, e Jesus se demorou, fez mais cura, ele estava andando, e os caras devem dizer, Jairo, larga a mão do mestre, a tua filha morreu, para de incomodar. Tipo assim, imagino que eles disseram com bem mais carinho para o Jairo, que eu estou dizendo aqui. Mas o que Jesus disse para o Jairo? Jairo, eu acho que ele bateu no ombro assim, Jairo, não tema, cara, só continua crendo. Continua crendo. E essa é a nossa parte, irmãos. Eu creio que diante de são coisas assim, tu imagina o que é para um pai, uma situação dessa, e eu vejo Jesus hoje dizendo para cada um de nós, dentro daquilo que nós buscamos, Pedro, está aqui, bota a mão no ombro, já quer aqui. A crise está aí.
Várias coisas estão rodando, há perigo, mas eu estou no trono. Amém, irmão? Deus está no trono, independente das coisas que estão ocorrendo. Irmãos, quem é que dá os recursos para as coisas? É Deus. Quem é que derrubou os muros de Jericó? É Deus. Quem abriu o mar? É Deus. Quem é que vence os inimigos? É Josué? Não, é Deus. Quem é que dá a promessa para nós, irmãos? É Deus, mesmo que deu para Josué. Então nós somos chamados a viver nessa, eu diria assim, maravilhosa dependência de Deus. Mas essa manhã eu quero te convidar a colocar o teu pé na água. A vitória vem de Deus, mas nós precisamos botar o pé na água. O rio não se abriu sem eles colocar o pé na água. A fé nos leva a ações, a fazer coisas na direção de Deus. A vitória, ela vem de Deus sempre, mas nós somos esses agentes que Deus usa. Todos nós, eu creio, não há dúvida nenhuma, nós queremos ver amigos salvos, parentes salvos. Talvez nessa época da pandemia se foi um tempo de, sabe assim, de pensar muito nisso. A igreja repleta de novos convertidos. Isso é maravilhoso. Mas também não há dúvida, irmãos, que daquilo Deus deu para cada um de nós algo. E muitas coisas diferentes. E nesse algo, todos nós somos chamados a cruzar o Jordão. Todos nós somos chamados a botar o pé na água. Dentro daquilo que Deus deu. Primeiro, nós sabemos é estar com Deus, é andar na presença de Deus, e depois é semear. Segundo a medida, a maneira, o jeito que Ele vai dar. Irmãos, nós como igreja viva, e nós precisamos, graça de Deus, para chorar pelos perdidos, orar pelas missões, sabe? Por nossa cidade, bairro, nossos filhos, clamar por aqueles que ainda não ouviram. E como ouvirão se não há quem pregue? Para aqueles que vão também. E eu tenho visto que é um tempo, Deus diz, mas nós nunca tivemos um tempo de tão poucos. Isso não é problema para Deus, irmãos. É um tempo de nós avançarmos. Eu diria, espiritualmente construirmos, fazer discípulo, materialmente construirmos. Eu creio que Deus tem nos chamado nesse tempo para fazer isso. É o que eu tenho sentido. Não olha as dificuldades, elas existem, mas nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos confiar nas promessas de Deus que Ele tem para nós. E assim nós vamos poder ver o milagre de Deus. Eu sei que é importante discernir assim os tempos, a visão que Deus tem. Estava claro para Josué, por exemplo, assim, quem era levar? Todo o povo, ninguém ficar para trás, a não ser aquelas tribos ali que já tinham aquele acordo, a terra diferente. Aonde levar? Deus tinha dado a geografia para ele certinho, sabe? Lá, divisa, tal e tal, lá, tudo aquilo lá, o povo vai para lá. Quando? Agora, Josué, agora. Sabe? Vamos lá, 3 dias para organizar a turma, agora é a hora. É só atravessar o rio? Não. É fazer conforme Deus mandou. É diferente do que muitas vezes a gente quer. É fazer conforme Deus mandou. E muitas vezes a gente pergunta, e durante muito tempo aprendemos, André, qual é o propósito de Deus para a nossa vida, sabe? Algumas coisas, como Deus coordena. Irmãos, se nós fizermos projetos para nós, todos eu creio que fazem projetos aqui, matematicamente falando também, calculamos, vamos construir, vamos comprar, e é legal, eu também faço e gosto disso. Agora eu diria que nós devemos ter uma busca incessante para ter revelação do que Deus tem para nós espiritualmente, irmãos. Incessante. Sabe, se eu estou aqui hoje, é porque lá
2000 foi me dada uma palavra, e que a palavra de Deus no meu coração, e eu recebi e faço com alegria e com muita alegria, porque tive convicção e tenho do que Deus me chamou. Então eu creio que nós precisamos desse desejo de querer as coisas de Deus, sabe? De querer saber o que Deus espera de nós também, para Ele nos revelar. Porque é tão legal, né? Quem aqui não começou a fazer a planta de uma casa alguma vez? Todos fizeram, eu creio, né? Todos, talvez os mais novos, rabiscaram, fizeram. Quanto vou gastar? Quantos anos? O que é que eu vou fazer? É maravilhoso isso. Mas também colocar para Deus, pedir para Deus projetos espirituais é maravilhoso, que vão para a eternidade. Nossa casa é boa, mas vai ficar aqui com o tempo. Vai ficar. Mas os projetos de Deus, as vidas, elas vão para a eternidade. A palavra diz que onde não há revelação divina, o povo se desvia. Provérbio 29, 18. Então nós, como igreja, no todo nós precisamos buscar. Creio que eu, Abel e a liderança, e todos os irmãos, mas nós precisamos buscar uma revelação divina para nós. Clamar a Deus, Senhor, aponta o caminho. O que devemos fazer agora, qual é o caminho? E Deus, Ele não deixa ninguém na mão, Ele não falha. Porque olha bem, se nós olharmos os propósitos, veja comigo, Moisés, ele libertou o povo. Josué, ele conduziu o povo à terra prometida. Se nós vemos Salomão, construiu o templo. Neemias, reconstruiu os muros. Podia falar, João Batista, preparou o caminho para Jesus. Nós vemos Pedro, ele levou o evangelho para os gentios e os judeus. Paulo já foi levar o evangelho para o mundo todo. Então há uma missão, há alguma coisa para o Carlos, né, para o Zé, para mim, para todos nós, que vai cooperar para todo o propósito de Deus. Não é igual. Não é igual, mas ela existe, irmão. Pode ter certeza disso, ela existe. Sabe como nós estamos comprometidos com a missão global, né? A gente fala sempre, eu cada vez falo aqui, eu vejo, né, o ID, que é para todos nós, somos embaixadores de Cristo, recebemos o Ministério da Reconciliação, nós temos projetos, né, na igreja, desde do Joade, os irmãos ali estão no Inevan, nós temos, sabe, tem a oração, tem a escola, tem o grupo caseiro, né, nas casas, e eu trago aqui assim, não como cobrança, mas para dizer, ó, irmão, nós somos chamados ao comprometimento, pode ter certeza, não tenha dúvida no teu coração, você está inserido num projeto de Deus, amém? Amém. Você está inserido, e você pode desenvolver com toda alegria, não porque um está pedindo aqui, mas eu sei que o Espírito Santo ele traz isso para nós, ele traz isso para nós. Nós não somos chamados, irmãos, a viver com medo, mas sim com coragem. Lembro de novo, já ministrei esse versículo aqui umas semanas atrás, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de amor, de poder e de moderação. Os desafios, eles vêm, mas Josué, Deus tinha dito para Josué, em 3 versículos ali, no 6, no 7 e 9, cara, seja corajoso. Josué, seja corajoso. Sabe? Fernando, seja corajoso. Deus é assim, Ele é muito pessoal, e eu creio que Ele sabe onde é que aperta o nosso sapato. Ele nos conhece bem, e nós precisamos estar com esse desejo de ouvir Deus falar conosco. Ah, mas tem gigantes, tem cidades muradas, altos. Irmãos, Deus é contra o desânimo. Ah, mas choveu, é inverno, é sol, é calor, reclamações. Irmão, Deus quer que eu e você confiamos nele, nas promessas dele, na palavra dele. Não adianta, eu diria assim, ó, nós termos a visão, se não tivermos a fé e a coragem. Nós precisamos andar, essas coisas andam juntos. O capital da igreja, irmãos, é a fé. É a fé. Não é porque se tem recurso que se faz algo.
se faz algo porque se tem direção de Deus e se tem aprovação de Deus e é Deus que providencia. Eu creio que isso é muito claro para nós, mas a gente precisa às vezes botar o pé na água. Na família, nos negócios, eu vejo tudo por esse viés. Se nós cremos na obra que Cristo fez para nós na cruz, completa, observamos as Escrituras, nós vamos prosperar na medida de Deus. Amém? Nós vamos prosperar na medida de Deus. Agora precisamos nos alimentar como Josué se alimentou. E Josué, eu creio que ele passou e fez o que fez porque ele confiou na promessa de Deus. 30 e poucos reinos, claro que eu não sei mensurar muito o tamanho, mas alguns eram bem reforçados. Ele tudo com soldados novos. Ele derrubou um por um com a mão de Deus do lado dele. Até o sol parava para eles terminar a batalha. No versículo 7, por isso que eu digo, conforme a vontade do versículo 7, segue os princípios. Deus diz para ele, cara, tu não desvia nem para a direita nem para a esquerda. Esse talvez seja o que nós mais temos que observar, irmãos. Que não é de qualquer jeito que fizemos, não. Mas Deus dá as coordenadas para fazer. Não é uma coragem carnal, não é uma confiança no que nós conhecemos. É uma obediência à palavra, é uma dependência de Deus. E eu digo para ti com toda clareza, quanto mais nos debruçamos na palavra, no dia a dia, nós conhecendo a palavra, nós conhecemos o Deus da palavra. A intimidade com Deus vai brotando, vai crescendo. Outro ponto que é muito importante, ter consciência da presença de Deus na nossa vida, irmãos. Guarde isso contigo, ter consciência que Deus está conosco. Olha no versículo 9. Não temas, não te espante. Eu entendo assim, quando ele fala não te espante, é porque ia haver algo assim que daria um pouco de medo. Não te espantes, né? Daí diz ali, porque eu sou contigo, por onde quer que andares. Não te espante, irmão. É muito importante na nossa vida, mas eu diria assim, é muito importante nós termos essa plena convicção da presença de Deus conosco. Independente da situação que está passando, Deus está conosco. Somos filhos dele, há uma paternidade dele, há um cuidado dele sobre nós. E eu creio que isso aí foi assim, importantíssimo para Josué. A presença de Deus é tudo na nossa vida, irmãos. Nós vamos desfalecer se nós acharmos que podemos fazer alguma coisa com a força do nosso braço. Agora, com a presença de Deus, nós vamos fazer coisas como Josué fez. Vai se entrar no Jordão de 1.600 metros de largura, cheio, confiando no Senhor, e a água vai se abrir. Amém? Amém. 3 dias, eu fico pensando, 3 dias para mover quase 4 milhões de pessoas. Foi o tempo. Claro que era organizado, tinha chefes de 100, de tantos, mas 3 dias para movimentar 2 Porto Alegre inteira para atravessar o rio. E foi interessante, tem um fato bem interessante aí, que ele diz, a primeira vez ele diz, vocês têm que se prover de comida. Irmãos, o maná estava terminando. Ali Deus estava começando a trazer uma responsabilidade para o povo, que eles já tinham perdido há muitos anos. Ele estava dizendo assim, olha, vocês vão ter que prover comida. Mas tinha promessa, a terra era muito boa. Tinha leite, mel e muitas frutas lá. Mas ele disse, vocês têm que se prover de comida. E a gente sabe que logo depois, nas campinas de Jericó, já comeram logo os frutos da terra. Irmãos, eu estou encerrando. Eu creio assim, a palavra que eu trouxe é nesse sentido, a pressa. Eu creio que há pressa. Havia pressa naquela época, há pressa hoje. Dispõe-te agora, passa esse Jordão. Quanto
Quanto tempo tu está esperando, de repente, na margem desse Jordão? E eu entendo e sei, tenho plena convicção, que passar o Jordão é diferente para cada um de nós aqui. Algumas coisas que nós temos que passar. Mas a maneira de cruzar o Jordão só tem uma: colocar o pé na água. Segundo, só tem um que vai abrir o Jordão: Jesus. Isso não muda. A tua situação de entrar no Jordão pode estar diferente, mas os meios e o provedor é o mesmo. Não mudou desde Josué. Está muito cheio? Está olhando, está se assustando? Mas talvez tu já está esperando para baixar o Jordão. Olha para ele e se assusta: não vai dar, vou esperar mais um pouco. Vou esperar mais um pouco. Sabe, irmãos, tem encrencas que precisam ser enfrentadas. Tem mágoas que precisam ser enfrentadas. Tem coisas que se pensa e que pode estar te torturando há tempo que nem são verdadeiras. Apenas se acha que é. Tem preocupações que te atormentam que nunca vão ocorrer. Mas o momento, e tu olha, o Jordão está cheio. Eu creio, irmãos, é o momento de passar o Jordão. É o momento de botar o pé na água. Se não botar, ele não vai se abrir. E talvez você vai esperar passar essa primavera. Aí vai ter outros motivos, vai passar outra primavera. E eu não sei, mas quando eu comecei a olhar isso aqui, eu tinha muita convicção assim, dessa palavra para nós hoje. Sabe, às vezes é preciso fazer uma lista. Eu acho que cada um de nós tem listas, né? Eu guardo lista também de profecia, de palavra que me dão, normalmente anoto a data, tudo. E também coisas que desejo fazer. Eu não sei como funciona contigo, mas às vezes fazer uma listinha, ir anotando e começar a tomar uma atitude a partir dessa lista. São 5, 6. Legal, eu preciso vencer isso. Eu lembrei até pedir eu achei como esses dias lá, eu pedi para o meu filho se podia relatar. Foi bem legal. Eu acho que é da época que o Elias era discípulo do Igor. Aí eu estou falando aqui porque ele me deu autoridade. Eu achei essa lista. Eu achei uma lista. 2007. Metas para 2007. Ser menos crítico. Ser mais paciente. Ganhar alguém. Ser menos preguiçoso. Mais compreensivo. Espero que Deus tenha dado graça e realmente tenha melhorado. Eu não sei como funciona para ti, irmãos, mas eu sei que a partir de Cristo, a partir da vida de Deus em nós, é possível. Nós sermos conduzidos por Ele. É possível atravessar o Jordão. Ele não vai te empurrar. Não empurrou Josué, não empurrou aquele povo de si para passar. E eu creio que Jesus conquistou para eu e você na cruz uma vida abundante. E é verdade. É só receber. Amém? É só receber. Não tem outra maneira. Não tem outro jeito. É aceitar ela. E eu queria dizer para ti: não te contenta com menos, irmãos. Não te contenta com menos, porque ela é muito boa. E a gente viveu tempos aí nos anos 80, vou dizer para vocês, eu nasci espiritualmente no ano que se falava muito de volta de Cristo. Era um mercado como o europeu se formando, muitas comparações, e eu digo assim, foi bom, arrepiava um pouco, sabe? Eu nunca mais tinha visto uma onda tão grande de falar agora de volta de Cristo. E claro que eu sei, vocês sabem, que não se olha para essas coisas simplesmente com medo. Não. Volta de Cristo é uma bênção para a igreja.
E não se faz algo por causa disso, nós devemos fazer pelo amor de Deus em nós. Mas eu creio que despertou em todos nós o pensar. Quem que está se preparando nesse tempo? Mas nós sabemos o que é importante, irmãos. Estarmos em Cristo. Como o apóstolo Paulo diz, sermos achados nele, em Cristo. Não com justiça própria, porque essa justiça é crítica, ela é problemática, mas com a justiça que procede de Deus. A palavra diz que se Cristo nos libertar, verdadeiramente somos livres. Amém? Então, irmão, eu queria que tu saísse daqui hoje com plena convicção. Não seja quase livre. Sabe? Volta para o texto, uma geração inteira morreu. Porque não creram. Não aproveitaram. Sabe? O maná era gostoso, eu creio. Todo dia maná, né? 40 anos Deus proveu as cordonias, tudo. Jamais, provavelmente, se comparou quem experimentou as delícias da terra. Os cachos de uva, o mel. Não é mesmo, irmão? O maná é bom, mas tem coisas, Deus tem preparado coisas melhores para nós. Você, sendo livre, totalmente livre, como você pode ser em Cristo, você pode semear e deve semear e colher. Com a graça de Deus, com o comando de Deus. Eu diria assim, chegou o tempo, sabe? Eu não sei como tu funciona, vai fazer uma lista ou não, mas eu creio, o Espírito Santo vai falar contigo. Você vai entrar no Jordão, em nome de Jesus. E vai receber aquilo que tem para ti, que é tremendo. Vai receber, tem algo ainda para nós, irmãos. Tem algo pessoal, tem algo como igreja. Eu creio nisso. Eu creio nisso, realmente, de todo o coração. E espero também que o Espírito Santo esteja falando contigo, nós possamos usufruir junto daquilo que Deus tem para nós. Amém? Glória a Deus. Fica de pé, vamos orar.